texto muito conhecido por todos nós. Eu tenho certeza que você já, pelo menos uma vez você já leu esse texto. E eu sei que o Senhor quer falar alguma coisa nos nossos corações hoje aqui. Então abra o seu coração para Ele. Ouça a voz do Espírito Santo. Não ouça a voz do Marco, não. Ouça a voz do Espírito Santo. E eu tenho certeza, Ele vai tratar o seu coração. Diz assim o texto sagrado. Já está aqui na tela o bênção, né? Glória a Deus, né? Diz assim o texto sagrado: e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. E nossos pais adoraram neste monte, e vós dizei que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte, que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque salvação vem dos judeus. Porém, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse: eu sou o que falo contigo. Eu sou o que falo contigo. Jesus, Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar neste momento e pedir a direção do Teu Espírito Santo para que eu possa ministrar o coração da Tua igreja, Senhor. Que não sejam as minhas palavras, mas que seja a Sua. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai, que nós possamos entender, compreender e aplicá-la em nossas vidas hoje. No nome poderoso de Jesus. Amém. Podem sentar, amados. Como eu já disse, esse texto aqui é um texto bastante conhecido por todos nós. Eu tenho certeza que você já leu ele pelo menos uma vez. Mas é um texto que fala muito aos nossos corações. E eu gosto que o texto já começa dizendo assim: era necessário passar por Samaria. Na verdade, o texto faz essa questão de frisar essa frase dizendo:
com os samaritanos. O negócio ali era muito sério, havia uma rivalidade mesmo. E essa rivalidade começou já bem lá atrás. Porque na época em que foram tomados os samaritanos, todos os judeus foram levados cativos pelo Reino do Norte. Ao serem levados, havia uma ordem de Deus, lá de Êxodo, lá no Velho Testamento, que eles não se casassem com mulheres de outras tribos. Não poderiam se casar, não se misturar, não misturar a raça. Essa era a realidade. E o que acontece ali? Alguns dos judeus foram para o Reino do Sul, outros para o Reino do Norte. Aqueles que ficaram no Reino do Norte se misturaram, casaram-se com mulheres daquela região. E aí misturaram a raça e passaram a se chamar samaritanos. E por conta disso criou-se uma rivalidade entre os judeus que diziam raça pura, sangue puro, né? E os judeus que eram samaritanos. E por conta disso havia essa rivalidade muito grave entre eles, por acharem que eles haviam desobedecido uma voz, uma ordem de Deus. E aí os samaritanos adoravam lá no Monte Gerizim. Os judeus adoravam Jesus se importa com você. Você pode ministrar essa palavra aí para alguém que está do seu lado? Diga para ele assim com voz profética: Jesus se importa com você. Jesus se importa com você. Independente do que você esteja passando. Eu não sei qual que é o momento, qual que é a situação. Não sei o que você anda vivendo. Mas eu sei, Jesus tem uma preocupação exclusiva com você. E por isso, Ele veio, morreu numa cruz. Voluntariamente. A Bíblia diz que Ele mesmo se entregou. Ele não foi obrigado pelo Pai. Ele sentiu o desejo: eu vou morrer. E eu vou morrer numa cruz por aqueles que estão lá, porque também são dignos de salvação. Você está entendendo isso aqui? Jesus se importa com você. Jesus demonstra isso aqui passando por Samaria. Essa passagem de Jesus por Samaria era proposital. Jesus não vai a Samaria à toa. Jesus vai a Samaria porque Ele tinha uma obra para fazer na vida dos samaritanos, cumprindo um desejo do Senhor. Porque Ele veio, Lucas 19, porque Ele veio também, Lucas 18, Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Você lembra lá da história de Zaqueu? Zaqueu publicano, um camarada que era à margem da sociedade, que as pessoas olhavam para ele e diziam assim: ó, esse aqui, ninguém queria se misturar com Zaqueu. Jesus vai até a cidade e Zaqueu sente o desejo de conhecer quem era Jesus. Aí ele fica lá assustado, falando: Jesus está vindo à cidade. Um comentário é grande onde Jesus passa. Zaqueu corre, sobe a uma árvore muito alta. A Bíblia se refere a uma figueira brava. E ao subir naquela árvore, porque ele era de pequena estatura e não conseguiria ver a multidão, não conseguiria ver Jesus no meio da multidão, Jesus olha para ele e passa pelo meio da cidade e diz assim: ó, Zaqueu, desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em tua casa. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu me importo, Zaqueu, desce, porque hoje eu me importo com você. Jesus se importa com você. Jesus faz uma transformação tão grande e maravilhosa na vida de Zaqueu, que Zaqueu pega aquilo que tem e fala assim: olha, Senhor, se eu tenho defraudado alguma coisa de alguém, eu restituo 4 vezes mais. 4 vezes mais. Olha que transformação. Porque Jesus se importa. Jesus se importa. E para os judeus isso aqui era terrível. Isso aqui era terrível. Se você for ver um texto de Lucas, quando Jesus chega na cidade e se senta à mesa com os publicanos e pecadores, sabe, Jesus se senta ali e alguns dos judeus começam a murmurar dizendo assim: ó, o seu Senhor se senta, falando com os discípulos, o seu Senhor se senta com publicanos e pecadores para comer.
Sabe por quê? Porque para os judeus, esse ato de se sentar à mesa era um ato de aceitação. E até hoje não mudou muito. Nós vamos a uma festa, a um determinado lugar, e ao chegar naquele lugar, a gente se senta à mesa com quem a gente tem aceitação. E aí a gente vê uma multidão lá. Aí eu vejo, estou lá no meio da festa, vejo o pastor Hudson, no meio da multidão. Olho lá, vou sentar perto do pastor Hudson. Por quê? Porque eu aceito ele. Esse ato ainda perdura até hoje. Jesus aceita. Jesus se senta com publicanos e com pecadores. Aí Jesus conta a parábola. E tendo um homem sem ovelhas, e uma se perdendo no caminho, ele não deixa as 99 em lugar seguro e sai em direção daquela que está perdida. E ao achá-la, cuida dela, coloca sobre os ombros e traz de volta, e chama os seus amigos e vizinhos e faz uma festa. Que dirá por uma alma? Você está entendendo isso aqui? Jesus se importa tão tremendamente que uma alma para ele, uma alma que aceita Jesus em sua vida, a festa no céu, diz a Bíblia. A festa no céu. Isso aqui é maravilhoso. Jesus se importa. Jesus vai a Samaria propositalmente. E ao chegar em Samaria, Jesus já começa quebrando aqui um paradigma. Primeira coisa que Jesus faz, ele passa por dentro de Samaria. E ao chegar a Samaria, ele para na beira do poço, porque ele sabia que alguém ia chegar ali. Aquela mulher ia chegar ali naquele momento. E Jesus estabelece com ela um diálogo. E aqui vem outro paradigma. Primeiro, uma mulher não estaria em público conversando com um homem. Vamos ver isso aqui pela cultura? A lei de Moisés não permitia. A mulher nem com o seu próprio marido ela falava em público. Não tirava o lenço da cabeça, não descobria o seu cabelo em público, somente para o seu marido. Ela não falava nem com o seu irmão em público. Isso aqui era terrível, se você olhar pela cultura. Hoje não. Hoje nós saímos aí pelas ruas e cumprimentamos uns aos outros, homem, mulher, a gente cumprimenta uns aos outros na rua, não é assim? Mas na cultura da época, era passar cabisbaixo, sem que ninguém tocasse nela, sem que ninguém falasse com ela. A cultura era muito pesada. Aí Jesus trabalha isso aqui. Jesus já quebra um paradigma e diz assim: mulher, dá-me de beber. Aí o texto é interessante porque o texto começa assim, versículo 6. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. Isso era quase a hora sexta. Veio uma mulher samaritana, de Samaria, tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeus, me pedes de beber a mim que sou mulher? Se você vai ver isso aqui no original, está escrito: a mim que sou mulher e samaritana. Está vendo? Ela não podia falar em público porque era mulher. E também não podia porque era samaritana. Se comunicar com os judeus aqui eram duas situações diferentes. Então, se ela tivesse que conversar com alguém, seria com o seu marido dentro da sua casa. E logo depois, ainda se comunicar com um judeu, era pior ainda. Mas Jesus se importa com ela e se preocupa. Isso aqui que é maravilhoso. Jesus é maravilhoso, é por causa disso, porque Ele não faz acepção de pessoas. Jesus não se importa se sou preto, se é branco, se é gordo, se é magro, se é homem, se é mulher. Jesus se importa com todos. A preocupação de Jesus é em curar a alma dela. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus se senta à mesa para comer. Jesus se senta à mesa para uma refeição. Jesus diz assim: eu aceito você. Isso aqui é maravilhoso. Jesus está nos chamando hoje a responsabilidade de entender: há vidas aí fora, há vidas aí fora que precisam entender que Ele se importa. Há muitas vidas aí fora que ainda estão se matando, pastor. Isso é uma realidade muito cruel, mas é.
Há pessoas aí fora se matando porque achando que eles não têm mais importância. A vida acabou, a situação é muito difícil, o problema que eu vivo não tem mais solução. Mas Jesus não. Jesus está dizendo o tempo todo: eu me importo, há solução sim, eu resolvo todo o problema. Jesus está dizendo: tem cura sim, tem libertação sim, tem transformação sim, tem salvação sim, tem salvação. Jesus se importa com você. Aleluia. Jesus começa um diálogo com essa mulher. Ele quebra esse paradigma logo de cara. Ele abre um diálogo. Ela: como é que pode, tu judeus não me pedes? Amigo, sou mulher samaritana. Aí Jesus fala assim: mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu lhe pediria e ele te daria água viva. A água que Jesus está oferecendo aqui é a água da cura, sabe? É a água da transformação, é a água da libertação, sabe? Jesus está oferecendo para ela uma água que saltaria da morte eterna para a vida eterna. Não seria simplesmente um copo de água para matar uma sede momentânea. Não. Há muitos de nós ainda lá fora, com um vazio dentro do peito, esperando o momento de que alguém diga: Jesus se importa. Alguém se importa comigo, Jesus, o nosso Salvador. Há muitos de nós ainda lá fora que precisam alcançar a salvação. Jesus estabelece um diálogo com ela aqui. E ao estabelecer esse diálogo com ela, Jesus começa a conversar e dizer assim: mulher, se tu soubesse quem te pede água. Aí ela: mas o poço é fundo, Senhor. Ela ainda tenta argumentar: o poço é fundo, tu não tem com o que tirar, Senhor. Tu não tem com o que tirar. Aí Jesus vai, olha para ela e diz assim: mulher, eu estou aqui para te dar vida, você não está entendendo. Mas eu quero dessa água. Vai lá e chama o teu marido. Aí Jesus quebra outro paradigma aqui. Jesus aqui começa a tratar da alma dela. Jesus aqui começa a tratar da alma dela. Começa a mostrar para ela que ela é importante. Porque uma mulher naquela sociedade em que vivia, em que já dizia, o texto diz: já tiveste 5 maridos, que tenhas agora não é seu. Isso aqui era muito pesado para uma mulher. Hoje, no contexto atual, ainda é pesado. Não é verdade? É pesado. Imagina naquela época. Aí Jesus olha para ela e fala assim: mulher, eu não estou preocupado. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Eu não estou preocupado com quantos maridos você tem ou quantos você teve. Eu vim aqui para te dar salvação. Jesus está dizendo para nós aqui hoje: eu não estou preocupado com o que você está vivendo. Eu não estou preocupado com os apontamentos do inimigo, porque o inimigo faz isso. Quem aponta os nossos erros, os nossos pecados, é Satanás. Porque ele já é condenado. Ele já está condenado ao inferno. Nós não. Nós temos direito à salvação. Por quê? Porque Jesus se importa. Você está entendendo isso aqui? O que Jesus está tratando dela aqui é isso. Vai lá e chama o teu marido. Você quer essa água? Vai lá e chama o teu marido. Aí ela: Senhor, eu não tenho marido. Ela confessa o erro dela. Eu não tenho. O que nós precisamos? A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Nós precisamos confessar os nossos erros, confessar o nosso pecado, nos arrependermos e andarmos agora com Jesus. Sabe? Aquele caminho errado que eu estava seguindo, agora eu não vou seguir mais, eu vou fazer uma convergência, eu vou mudar de direção. Eu vou seguir para Jesus. Por quê? Porque com Jesus é melhor. Porque com Jesus eu vou encontrar salvação. Em Jesus eu encontro paz. Em Jesus eu encontro um relacionamento seguro, um relacionamento de paz. Em Jesus eu encontro salvação. Em Jesus eu encontro libertação. Tiveste 5 maridos, o que tens agora não é seu. Veja o que és profeta. Ela já começa a reconhecer. Ela já começa a reconhecer.
esse aí tem alguma coisa de diferente. Deixa eu falar uma coisa para nós aqui. Jesus Cristo está aqui, e aonde Ele passa, algo de diferente acontece, sabe? Aonde Ele passa, algo de diferente acontece. Jesus vem mostrando para ela assim: olha, deixa eu falar uma coisa com você. Ela diz: vejo que és profeta. Aí Jesus diz assim: ah, mulher. Meu irmão, o Espírito Santo está ministrando uma coisa aqui no meu coração. Oh Deus Todo-Poderoso, Ele quer tratar de uma vida aqui hoje. Tem um coração aqui que está apreensivo, preso a algumas questões de apontamentos, e o Senhor quer tratar aqui hoje. Mas isso é para quem crê, irmãos. A gente não está aqui para apontar nada. É o Senhor quem diz. É o Senhor quem disse. E aquele que quer, alcança a misericórdia. Mulher, mas aquele que beber desta água, versículo 14, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele um rio, uma fonte que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido, vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 e o que tens agora, isto não é teu marido. Isso disseste verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizei que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela tenta mudar aqui. Jesus começou a tratar da alma dela, tocar lá na alma dela, no íntimo dela. Ela muda de assunto. Você vê aqui como é que ela muda de assunto? Por quê? Porque aquilo que nos confronta, a gente quer fugir. Já está entendendo isso aqui? E os judeus não. Os judeus, eles adoram lá. E aonde é que nós devemos adorar? Aí Jesus traz ela para uma verdade novamente. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Isso aqui é maravilhoso quando a gente entende o texto, porque tem muita gente aí fora adorando a outros deuses, a outros senhores. Tem coisas que estão dentro do nosso coração que tomam o lugar de Deus, e isso aqui é altamente perigoso. Você vai ver lá no capítulo 4 de Marcos, quando uns jovens se aproximam de Jesus, e a Bíblia trata ele como um jovem rico. E olha, deixa eu falar uma coisa com você. É bom que a igreja esteja cheia de ricos. Você precisa entender o texto. Entendeu? Porque o que Deus tem pra gente são coisas boas e maravilhosas. Mas esse jovem aqui, ele se prostra diante de Jesus. Ele faz a primeira adoração. Ele chega diante do Senhor e se prostra e diz assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus olha para ele e diz assim: conhece os mandamentos? Eu conheço. Desde a minha mocidade eu pratico. Isso aqui: não matarás, não roubarás, não defraudarás. Aí Jesus olha para ele assim: vejo que és um verdadeiro judeu. Esse menino aqui, ele é um verdadeiro judeu. Era aquele menino que ia para a escola bíblica dominical. Sabe por quê? Os pais ensinou o caminho. Era aquele menino que ia para o culto matutino de oração. Era aquele menino que estava na vigília. Era aquele menino que estava no culto de ensino na palavra. Todos os cultos da igreja ele estava e não perdia. Tem um monte hoje, ele está lá. Esse menino aqui conhece, mas o coração dele está preso a um tesouro. Eu não sei qual que é o tesouro que está prendendo o seu coração hoje. O Senhor está falando com você assim: ó,
abre mão do seu tesouro e vem me adorar. Sabe? Abre mão daquilo que está te prendendo, porque tem coisas que ficam presas dentro do nosso coração, que tomam o lugar de Deus, e não podemos trocar o lugar de Deus por nada. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, sabe? Amarás ao Senhor teu Deus, adorarás somente a Deus, e só a Ele servirás. Ah, mano, aqui é a Bíblia quem diz. O que está no nosso coração? O que tem dentro do nosso coração que está nos prendendo lá fora? A Bíblia diz que Jesus olha para aquele, e o texto faz questão de destacar, e Jesus o amou. Cara, por que Jesus amou? Esse moleque era um verdadeiro judeu. De Deus. Aí Jesus olha para ele, mas falta-te ainda uma coisa. O que está faltando em você hoje? O que está faltando em você hoje? O que tem dentro do seu coração que está tomando o lugar de Deus? Porque nós precisamos abrir mão daquilo que toma o lugar de Deus, para que Deus seja o centro. Para que Deus seja o centro. Buscai primeiro ao reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas. É alguma coisa que o texto diz? O texto diz todas as demais coisas. A mulher samaritana, ela tenta mudar de assunto. Jesus traz ela de volta. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores abrirão mão de tudo. Os verdadeiros adoradores não esconderão coisas dentro do seu coração, entregarão diante do Senhor e falarão assim: ah, Senhor, tudo que está aqui dentro, sem o Senhor não tem sentido algum. Eu preciso do Senhor primeiro. Está entendendo isso aqui? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, vão se entregar de verdade, em espírito e em verdade, porque são os tais que o Pai procura. Você consegue imaginar alguma coisa que Deus procure e não encontre? Você consegue imaginar alguma coisa que Deus procure e não encontre? A Bíblia diz que todas as coisas estão patentes aos seus olhos. Deus é criador de todas as coisas. Deus nos conhece, sabe aonde? Lá no mais esconderijo do nosso lar, maior esconderijo do nosso lar, lá dentro do nosso quarto, lá naquele lugar em que só você e Deus se conhecem. Sabe, tem coisas, irmãos, que estão aqui dentro, guardadas, que só você e Deus conhecem. Mais ninguém. Mas é importante você saber, Ele conhece. E hoje Ele quer te libertar. Hoje Ele quer te libertar. Eu quero acelerar aqui, que a hora já está avançada. Mas o texto diz que a mulher foi alcançada pelo Senhor. Essa mulher foi alcançada de uma maneira tão extraordinária, que aí naquele momento o que ela faz? Ela deixa Jesus ali e sai correndo até a cidade. E ao sair à cidade, ela encontra com todos os seus pares lá, os samaritanos, diz assim: ó, tem um homem lá no poço, tem um homem lá que é um profeta, e ele se declarou para mim, ele disse: eu sou o Messias que vocês estão esperando, é ele que está lá no poço, e ele revelou toda a minha vida. E aqueles homens saíram em direção ao poço para correr ao encontro de Jesus. Sabe por que eles foram ao encontro de Jesus? Porque eles também precisavam ser transformados, porque eles também precisavam ser curados, porque eles também precisavam ser libertos, porque hoje veio salvação a esta casa. Você está entendendo? Jesus veio trazer salvação para todos. E ao chegar naquela casa, naquele lugar, ela começa a anunciar o Evangelho. Aquela mulher se torna a maior pregadora naquele momento. Aquela mulher que não podia se comunicar, aquela mulher que estava ferida, que estava amargurada, cheia de problemas, sabe?
Jesus vem e transforma a vida dela, e ela se torna agora uma mulher alegre para uma sociedade, e anuncia Jesus. Jesus hoje está te chamando para um tempo novo na sua vida, para um tempo de transformação, para um tempo de cura, para um tempo de libertação. Jesus está te chamando hoje. Vem, vem, porque eu tenho transformação, é o que Jesus disse. Eu me importo com você. A mulher samaritana se torna a maior pregadora daquela cidade. Jesus hoje está te chamando para um tempo de transformação, onde você vai ter a oportunidade de anunciar a todos aqueles que estão lá fora o que Jesus fez na sua vida, a transformação que Ele tem, a cura que Ele tem, a libertação que Ele tem. O que Jesus fez comigo, faz com você. O que Jesus fez com cada um de nós aqui, faz com você. Você precisa anunciar esse evangelho. Fique de pé nesse momento. Oh, Jesus amado.